A ideia de gravar essa aula, de trazer uma aula para autônomos, eu tenho visto a dor das pessoas que têm tido uma dificuldade muito grande para fazer a gestão das suas contas, e aí, por isso, eu decidi gravar essa aula, trazer aqui, para a gente, de forma prática, poder ajudar as pessoas aí a organizar a sua conta. Então, vamos lá. Profissional liberal, pequeno e microempresário, micro e pequeno empresário, médio empresário, é aquilo, né? Não tem uma certeza do valor que recebe, né? Tem dias que é maravilhoso, né? Semanas, meses maravilhoso, e tem dias, semanas que não é tão bom assim, as coisas não funcionam da melhor forma. Então, vai sempre aquele momento de muita incerteza. E a maioria dessas pessoas tem uma dificuldade muito grande para lidar com essa incerteza, né? Então, é muito importante que a gente possa aprender a lidar com esse recurso da melhor forma. Então, se você ficar comigo aqui até o final, vou compartilhar, inclusive, uma planilha com você, algo que vai te ajudar a organizar e entender melhor os conceitos para que você possa, de fato, ter paz. Mas o cenário, normalmente, de um profissional liberal é esse, né? A renda é imprevisível, as contas flexíveis, as contas fixas aparecem todo mês, então todo mês você tem salário, você tem luz, você tem água, tem tudo para pagar, independente se você tem um volume de trabalho ou não. Isso alimenta normalmente um medo constante, né? Então há muito medo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai ter faturamento? Será que não vai ter faturamento? Será que as coisas vão dar? Será que o cliente vai pagar? Então, sempre muito grande. E algo comum também, um erro comum, é que haja uma confusão, uma mistura entre conta do negócio e as contas pessoais, né? Normalmente também há essa confusão. Existem também meses de euforia, porque o que acontece? A pessoa tem meses que ela rendeu a boca do balão, e aí muita coisa entra, uma grana que ela não estava esperando, então tudo muito legal. Então, o problema em si, algo que nós precisamos entender, é que não é a renda variável. O problema é a falta de preparo para lidar com essa renda variável. E é isso hoje que eu quero te ajudar, eu quero te ensinar sobre isso, né? Então, nos meses bons, você precisa viver como se estivesse em meses ruins. Essa é a estratégia. Ah, Resende, pô, mas agora que eu estou no mês bom, eu vou ter que aliviar, eu queria usufruir, eu queria fazer coisas, mas se você fizer isso, você vai perder a paz. Então, o ideal é que você consiga viver em meses bons como se estivesse em meses ruins. Então, você precisa ter um padrão de vida ali, e é isso que eu quero te ajudar hoje a fazer, para que você não perca a paz. É preciso que você construa uma reserva financeira de pelo menos 6 meses o seu custo fixo. Então, é muito importante que você possa construir isso, e é sobre isso que eu quero te ajudar para que você possa fazer, construir, ok? Uma confusão é misturar, muito comum, misturar contas do negócio com contas da sua casa. Então, o ideal é que você pudesse iniciar um processo, nós ajudamos isso, dentro da plataforma Rinclass, nós temos o curso que é Empreenda como Gigante, que ajuda o profissional liberal, o pequeno empresário, microempresário, a definir um prolabore, e aí ele precisa viver, o prolabore é o salário do dono, ele precisa viver dentro dessas possibilidades. E não misturar, porque às vezes o cara, por exemplo, é um pintor, e aí ele recebeu um adiantamento lá, que é para quê? É para comprar tinta, é para começar a comprar algumas coisas, ele vai gastar o dinheiro com contas de casa, e depois ele não tem condições de começar o serviço. E ele cria uma pirâmide. Por quê? Porque ele fica dependendo do próximo cliente que fechar para ele fazer aquele anterior que fechou. Aí ele vai, começa a fazer, aí daqui a pouco ele depende de um próximo cliente para fechar aquele segundo. E na hora que dá uma parada no serviço, é a pirâmide, é quando ela estoura, é uma pirâmide financeira. Muitos profissionais liberais fazem pirâmide, e isso é um problema. Isso é um problema. E quem contrata cai numa pirâmide e nem sabe que caiu. Tem gente que diz assim, não, eu nunca entrei em pirâmide. Você tem entrado e não sabe.
contratou um pintor, ele não apareceu no dia de começar o serviço, um pedreiro, né? Um mecânico, sei lá, um serviço, e a pessoa não apareceu, talvez você tenha entrado numa pirâmide. Então, é importante que nós possamos fazer divisão entre o dinheiro do negócio e o dinheiro que é a sua remuneração. Que você possa fazer também uma reserva para comprar o material, para pagar a mão de obra que você precisa para executar aquele serviço. E em cada, então você precisa tratar, são duas gestões diferentes. É uma gestão do negócio e uma outra gestão é a gestão da sua casa, suas finanças pessoais, ok? Muito importante que você possa ter isso claro. Então, você tem que ter uma meta. Hoje eu quero que você defina uma meta que o seu prolabore. Você precisa definir o seu prolabore. Você precisa ter uma definição clara do seu prolabore. Então, eu quero compartilhar com você algo aqui, imaginando que você já tem o seu prolabore. Eu quero compartilhar algo com você, que é o seguinte: como eu faço para organizar isso, gente? Então, vamos lá. O seu padrão de vida, ele tem que estar, no máximo, 80% da sua renda, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu quero dar, é isso. Muito bem. Então, sempre 80% da sua renda. Aqui dá. Então, é isso aqui. Nesse mês entrou 10. Aí, nesse mês aqui, você arrebentou 14. 14 mil. Ó, aí aqui você já dá o dízimo de 1.400, ok? Dá o dízimo de 1.400. O que eu estou te indicando é para você fazer uma média dos últimos 12 meses, tá? Uma média dos últimos 12 meses. Então, vamos lá. Que é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, esse profissional liberal, ele gastou 12 meses, entrou 12, entrou 15, entrou 18, entrou 10, aqui no mês 5 já entrou 8, entrou 11, entrou 10, entrou 14, entrou 16, entrou 20, entrou 12 e aqui entrou 14. Então, você vê como varia a entrada aqui no caso desse profissional liberal. Bom, ele vai dar o dízimo sempre 10% da entrada, sempre 10% do que entrou, okay? Sempre 10% do que entrou. Ó. E aí, por exemplo, aqui entrou 12 mil, ele tem que ter dado o dízimo de 1.200. Ok? Entrou 15 mil, tem que ter dado o dízimo de 1.500. Entrou 18 mil, tem que ter dado o dízimo de 1.800. Ó, 10 mil, 1.000. Aqui, mês mais fraco, entrou só 8, ele deu o dízimo de 800. Ó, entrou 11, deu o dízimo de 1.100, entrou 10, deu o dízimo de 1.000, entrou 14 mil, deu o dízimo de 1.400, sempre 10%. Ok? Sempre 10%. O que acontece aqui? O que nós fizemos? Nós pegamos a média nos últimos 12 meses, a média de entrada dele aqui no carro foi 13.333, ok? 33. Daqui, o que nós fizemos? 80% o padrão de vida dele não pode ultrapassar 80%, que seria 10.676. Então, ele vem para cá e coloca aqui, ó, esse é o padrão de vida dele, está em 10.667. O que eu quero dizer? O custo de vida, as contas somadas, não podem ultrapassar 10.666,67. Essa é a ideia, tá bom? Com isso, você vê, ó, no primeiro mês aqui, entrou 12, saiu 1.200, o custo de vida está em 10.666,67 e tal. Essa informação ela é chata. Você tem que definir qual é o seu custo máximo. Preste atenção. Isso aqui é chave para as pessoas não se enrolarem financeiramente. É chave. Cara, é normal. Assim, as pessoas dizem assim, eu tenho uma renda de 10. E aí, o que a maioria das pessoas entende? Se eu tenho uma renda de 10, eu não posso viver com mais de 10. As pessoas têm facilidade até de entender isso. É legal isso, né? Então,
essa é uma das principais conclusões que nós precisamos ter, nós precisamos ver. Nós precisamos concluir qual tem que ser o nosso padrão. A maioria das pessoas entende assim: se eu arrumei um emprego de 5, o máximo que eu posso gastar é 5. E muitas delas nem conseguem ficar dentro dos 5. Não. Se você tem uma renda de 5, você pode gastar, é sempre menor que 5. E nunca pode ser mais de 80%. Então, por exemplo, se você tem um emprego de 5, o seu máximo, o seu teto tem que ser 4. E olha que é máximo mesmo, não pode ser mais do que isso, tá bom? Para que você tenha paz. A maioria das pessoas estão perdendo a paz porque elas não entenderam essa conta aqui ainda. Então, nesse caso aqui, ó, essa renda de 13 média me dá uma renda, eu preciso de um padrão de vida no máximo 10 mil. Nesse caso, quando eu fizer no primeiro mês de novo, se repetir 12 menos 1.200, e mais um custo de vida que eu não vou estourar de 10, 166, 67, vai quanto? 133,33. Desses 133,33, o que eu vou fazer? Eu vou investir. Investir aonde? Investir para construir uma reserva financeira. Ok? Reserva financeira. Então, e aonde eu invisto, Rezende, para construir uma reserva financeira? Tá aí uns exemplos: Tesouro Selic, CDBs, com liquidez de água, fundo de renda fixa, né, que é o fundo DI, Tesouro Direto, tá aí. E você, nesse primeiro mês, já teve lá uma reservinha, ó, 133,33. No segundo mês, cara, faturou mais. Ó, agora 15 mil. Eu dou o dízimo de 1.500, nós somos cristãos, a gente não abre mão disso, ok? Custo de vida meu não passa de 10.600. Isso aqui é muito importante. Não é porque eu faturei 15 que eu vou gastar mais de 10. Eu tenho que manter o meu padrão de vida em 10. Aqui tem um erro, que a maioria das pessoas, quando ela faz 15, aí ela quer gastar 15, quer gastar 14, quer gastar 16, não pode. Eu dou o dízimo dos 15, mas eu vivo com os 10. Bom, com isso, agora eu tenho um saldo de 2.833,33. O que eu vou fazer com esse saldo? Eu vou investir. Onde? Como eu ainda não tenho uma reserva financeira, nesse caso, nesse exemplo, que é o quê? 6 vezes o meu custo fixo, 6 vezes esses 10 mil, eu vou continuar investindo em uma reserva financeira, que é esse tipo de investimento aqui. Por quê? Porque o tipo de investimento, se eu precisar do dinheiro amanhã, eu consigo. Ok? Então, tá aqui. Essa é a ideia. Fez isso? Pô, legal. Agora eu já tenho uma reserva de 2.966,67. Olha que legal. Pô, legal, hein? Valeu. Bom, vamos continuar. No terceiro mês, cara, eu subi ainda mais. Eu faturei ainda mais. Agora eu faturei 18. Olha que legal. Muito bom. Mas eu vou dar o dízimo de 10% dos 18, ou seja, 1.800, ok? Vou dar esse dízimo de 1.800. E eu vou continuar vivendo com 10.666,67. Aqui é que tem muitas pessoas têm uma dificuldade de lidar com isso. Ela abriu 18 na conta, ela quer caçar os 18, mas isso aqui está errado. Né? Provérbios fala sobre isso. Né? Formiga, por que ela é um animal, sabe? Porque no dia de sol ela aguarda o dia de chuva, e aqui é a hora da gente fazer isso, né? E a gente tem várias palavras na Bíblia que falam sobre isso. É por isso que a gente indica o livro Faça as Pazes com seu dinheiro. O problema, muitas vezes, não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com a nossa mentalidade, com a nossa natureza de querer gastar, né? Tudo que a gente ganha. E isso também tem uma passagem na Bíblia, e a gente fala sobre isso, né? O sábio, ele sempre guarda, ele sempre tem reserva, né? Olha que legal. Aí, olha que coisa linda, mas a maioria das pessoas não tem estrutura emocional para fazer isso. 18 mil de entrada, dou o dízimo aqui, vivo com 10, olha que legal. E aí, cara, já sobrou 5.333. O que eu vou fazer com isso? Vou alimentar a reserva. Por quê? Porque eu tenho 8.500 na reserva com essa soma. Eu ainda não tenho 60. Eu teria que ter mais de 60 para poder subir o nível das minhas aplicações. Eu ainda não tenho 60. 6 vezes o meu custo fixo, o meu padrão de vida. Vamos para o mês 4. Ó, o mês 4 já foi ruim.
Não é assim que vive profissional liberal? Me conta aí, não é assim? Ó, tem esse mês aqui, mais ou menos, aqui melhorou muito, parece ser, meu Deus, que rico, agora acertei a mão. Aí vem um outro mês muito. E é isso aí. Aí o que, que vai acontecer? Você vai dar o dízimo, 10% de quanto entrou, e vai ser grato. Graças a Deus, Senhor. Só que o seu padrão de vida é de 10.666,67. E você tem conta para pagar. Luz, água, aluguel, tem conta para pagar. Escola das crianças, não tem como gastar menos de 10.666,67. Então, aqui, como você deu o dízimo de 1.000, você, na verdade, ficou com 9 para pagar 10.666,67. Então, só faltou 1.666,67. Mas você não vai perder a noite de sono e você não vai perder a paz. Sabe por que você não vai perder a paz? Você não vai perder a paz porque você pode tirar da reserva. Você lembra que você tinha uma reserva de 8,5? 8,5 a sua reserva. Então, você vai, desses 8,5, você vai tirar 1.666,67. Tirou 1.666,67, a sua reserva agora caiu para 6.833,33. Mas você não perdeu a paz. Agora, imagine que a sua reserva fosse 60, que é o indicado, 6 vezes o seu custo fixo. Né? Aí você ficaria mais tranquilo. Mas, ó, tá aqui, ó. Aí você tem um quinto mês, meu Deus, ele é pior ainda. Se o mês anterior foi ruim, esse mês é pior ainda. Esse mês, só 8.000. Só 8. E aí você vai dar o dízimo dos 800, porque você vai ser fiel no pouco, porque você vai ser fiel no pouco. Você não está à mercê da situação para ser fiel. Você é fiel porque você é fiel. É assim que funciona. Então, não importa quanto ele deu. 10% não é seu. 90% Deus te deu para cumprir a missão. Mas 10% não é seu. Isso aqui é roubar a Deus. Então, o que você faz? Você dá o dízimo e você tem um padrão de vida de 10.666, 67. Meu Deus. Daí você fala, cara, mas só entrou 8. Eu fui fiel, dei o dízimo de 800 e eu, para pagar minhas contas, eu preciso de 10.666,67. Como eu faço? Ué, faltou 3.466,67. O que você vai fazer? Você vai de novo decorrer a reserva. Ok? A reserva tinha 6.833,33. Agora a reserva vai baixar para 3.366,67. Mas por quê? Porque você tinha reserva. Você imagina se não tivesse reserva? Como é que ia ser? Se você não ia perder a paz? Se você não ia perder a noite do sono? Se você não ia ter que se endividar? Se você não ia ter que depois pagar juros? Né? O quanto seria complicado? Então, aqui, ó, vamos para o mês 6. Bom, mês 6, em comparação com o mês 5, já melhorou. Agora entrou 11. Ainda é menos do que mês 1, pior do que o mês 2, mês 3, mas melhor que o mês 4, melhor que o mês 5. Legal. Você, fiel que é, vai lá e vai dar o dízimo dos 10% aqui, dos 11.000. Ou seja, 1.100. Inegociável. Você vai dar o dízimo e pronto, independente. Só que quando você dá o dízimo de 1.100 sobre os 11, você desintegra. E agora você não tem mais nem para pagar o seu custo de vida, que nós definimos lá atrás. 10.666,77. Na que faltou agora, você consegue acompanhar aí? Faltou 766,67. O que você vai fazer? Você vai. Está vendo que faltou? 766,67. Por quê? Porque você deu o dízimo, você foi fiel no corpo. Legal. O que você vai fazer? Você vai de novo recorrer à reserva. Olha que bênção que você tem reserva, hein? Graças a Deus. Né? Então você vai pagar suas contas em dia, você não vai pagar juros. Por quê? Porque você tem reserva. Que legal. Só que a reserva baixou mais ainda. Ó. Agora ela está em 2.600. É por isso que eu digo que o ideal do tamanho da reserva seja 6 vezes o seu custo fixo, ou seja, 6 vezes aqueles 10 lá, ó. Porque dessa forma, mesmo você passando um momento difícil, 2, 3 meses difícil, não baixa tanto a sua reserva, não chega a zerar. Mas olha que legal. Aí,
No sétimo mês, cara, no sétimo mês, 10 mil. Você vê que no começo aqui, quando a gente começou a fazer, mês um, mês 2, mês 3, tava legal. Só que depois piorou. E deixa eu te dizer, isso é a vida. Deixa eu te falar. Você já viu aqueles filmes, né? Tem aqueles filmes que a pessoa está internada na UTI, fica aquele pip, 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 pip. O que é aquilo? Aquilo é vida. Enquanto está aquele pip, 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 e existe esperança ali, tem vida. Okay? Quando fica aquela linha reta, pip, é que a pessoa morreu. Okay? A pessoa morreu. Então vamos lá. A vida é isso. Ó. Quando as coisas estão muito boas, não é uma maldição, não, filho, mas vai mudar. É assim, ó. Tá, o dia tá lindo. Qual a notícia que eu tenho para te dar? Vai anoitecer. Cara, tem uma noite. O que eu tenho para te dizer? Vai amanhecer. Vida. Então é assim, quando as coisas estão muito boas, em algum momento as coisas vão piorar. E quando as coisas estão ruins, em algum momento elas vão melhorar. Então, você ter reserva é uma questão de sabedoria, porque não tereis aflições, entendeu? Não tem jeito, nós teremos. Não, agora eu entrei emendei 3 meses direto, só subindo. Legal, uma hora, isso vai cair, faz parte. Tem mercado que tem algo que a gente fala de sazonalidade, ou seja, final do ano é melhor, Natal é melhor, às vezes é a época das férias que é melhor, às vezes a época das férias é pior. Então não tem muito o que fazer, é isso. Então, existem momentos bons e ruins. Aqui nós estamos no mês 7, ó. E aí, 10 mil. Bom, fiel no fogo, 10 mil de dízimo. Deu os 10 mil de dízimo, só que o seu, aí, ou seja, os 10 mil virou 9 mil. E você tem um padrão de vida que não fica variando de 10.666,67. É claro que o mês que deve se segurar, come menos fora e tal, isso tudo ajuda, diminui a pressão. Mas aqui, esse é um padrão de vida, você não tem muito como variar. Não tem como o fator 10 mil virar 5 mil. Okay? Bom, e aí, aqui tem uma diferença de 1.666,67. O que você vai fazer? Você vai de novo recorrer à reserva. Presta atenção, é o quarto mês seguido que nesse exemplo aqui, ó, mês 4, mês 5, mês 6 e mês 7, recorreu à reserva. E glória a Deus que tinha reserva. É por isso que tem que ter reserva. E agora sua reserva está em 933,30. Sua reserva está aqui. Ok? Legal. E aí tem o mês 8. E aí, lembra? Amigo, não tem. Assim, ó, é fácil. Tá ruim, vai ficar bom, tá bom, vai ficar ruim. Melhorou, gente. Melhorou de novo. Ó. O mês 8, olha que bênção. Agora entrou 14 mil. Entrou 14 mil. Você deu o dízimo de 1.400, 10%. Mas você não, pelo amor de Deus, não gastou 12, não gastou 13, não gastou 14. Por quê? Porque a sua reserva baixou. Então agora você precisa ir lá. Sobrou aqui, ó, teoricamente, né? Sobrou, né? 1933,33. Na verdade, não sobrou, porque a sua reserva está. Você recorreu muito a ela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa repor lá de novo. Então, você vai de novo investir 1933,33, ok? E aonde? Ali os exemplos, ó, CDBs, né, Tesouro Selic, Fundo DI, certo? É isso aí. Aí, quando você investe de novo esses 1933,33, com mais 933,33 que já tinha, ok? Ficaram aqui agora na sua reserva 2.866,66. Pensa, hein? Que bom que você tinha reserva. Parabéns. Aí o que acontece? No mês 9, entrou 16 mil. Você fala agora. Aí, o que a maioria das pessoas fala? Henrique, agora ninguém me segura. Agora eu vou viajar, vou trocar de carro, vou trocar de celular. Agora é a hora. Não, filho, pelo amor de Deus. Vai dar o dízimo de R$ 1.600. Ok? Você vai continuar vivendo com 10.666,67. Esse é o seu padrão. Ok? E aqui, olha a diferença. 3.733. Você vai fazer o que com isso aqui agora? Você vai investir. Por quê? Porque lá na sua reserva, você tem que trabalhar para chegar a 6 vezes o seu custo fixo, que é os 10 mil lá em cima, tá entendendo?
Então, ó, agora você vai pegar esses 3.733 e você vai fazer o quê? Vai investir. Aonde? Tesouro Selic, CDB, Fundo DI, ok? É aqui que você vai investir. Olha que benção. Aí, o que aconteceu? Sua reserva aumentou. Veio para 6.600 agora. Não fica com história que fiquei rico, vou trocar de celular, trocar de carro, vou fazer uma viagem, não, filho. Porque você nem tem a reserva mínima ainda, tá? Reserva mínima. Bom, vamos lá. Mês 10. Meu Deus, aqui tem um risco muito grande de você falar Henrique. Meu Deus. Porque presta atenção, se teve mês que só entrou 8, esse mês aqui entrou 20. Essa hora é a hora que muita gente vai lá e troca de celular, troca de carro, fala, fiquei rico, achei a mão. O que você tem? Você vai dar um dízimo de 2.000, é 10%. Você foi fiel lá quando entrou só 8, e você vai ser fiel quando entrar aqui nos 20, ok? Muito bem. Aí, você vai viver com quanto? Entrou 20, vai viver com 18, com 19? Não, vai viver com 10, 666, 67. Esse é o seu limite, ok? Essa é a sua renda. Todos nós precisamos ter um limite. É o limite que come, é o limite, o limite das minhas palavras, eu vou até aonde. Tudo tem que ter um limite, nós temos que ter limite, ok? Esse é o limite. 10.676, 67. Pô, mas agora sobrou 7.333. Eu vou trocar de celular. Não vai. Não. Você vai investir. Aonde? Tesouro Selic, CDB, ok? Algo que tem alta liquidez. E alta liquidez? Você consegue sacar o dinheiro no mês seguinte. Vai ter gente falando, está investindo, está dando quanto de retorno? 0,7. Ah, isso é bobo. Eu tenho um investimento que está dando 1,2. Mas é disponível? Tem liquidez? Você pode sacar no dia seguinte? Não. Então você ainda não está na hora de jogar esse jogo, querido. Você vai jogar esse jogo aqui, ó. É ponto 7, é ponto 7. Está tudo bem. Está rendendo alguma coisa, está rendendo acima da inflação, está legal. Só que se você precisar do dinheiro no dia seguinte, você tira. Porque se você investir 1,2, 1,4, conseguir um investimento desse, eu tenho investimento para te indicar de 2%. Mas o cara demora um ano para te dar o dinheiro. Aí o que você vai fazer? Espertão, vai pegar com o banco emprestado para pagar 5, 6, você não está recebendo 2. Essa conta não fecha. Não faz sentido. É por isso que você tem que ter uma reserva com alta liquidez. Bom, aqui a sua reserva já chegou a 13.983. Olha que legal. Olha que legal. É como se fosse a sua cisterna. Ó, reserva financeira tem a função de ser sua cisterna. A água da caixa acabou, mas tu tem uma cisterna. Ok? É isso, é a sua cisterna. Senão você fica sem água. Então tá aqui, ó. Agora subiu para 13.933. E não acho que tá. Eu tô rico, não, filho. Porque isso aqui ainda não é 6 vezes o custo fixo. Você não subiu o primeiro degrau ainda. Mas você não perde mais da noite de sono. Quando a sua conta fecha no vermelho, R$ 900, R$ 1.000, está tranquilo. Por quê? Você fala, cara, eu tenho reserva. Eu vou lá e pego na reserva. Pego na reserva para quê? Para trocar de celular, para trocar de carro? Não, não, não. Para completar esse orçamento que, se for preciso, como a gente vê nos meses piores. Ok? Chegamos no mês 11. Mês 11, nós fizemos 12 mil. Entrou 12 mil. O que eu vou fazer? Vou dar o dízimo de 1.200, 10%. Vou continuar vivendo com 10.667. Aqui, como dos 12 eu tirei 1.200 e preciso de 10.666, 67 para viver, só sobrou 133. O que eu vou fazer com 133? Vou gastar? Não. Vou investir na reserva. Vou botar aqui. Então, a minha reserva agora aumentou. Agora está em 14. Olha que legal. 12,66, 67. Muito bom. Muito bom. Isso sem considerar que nós ainda temos um jurinho aqui, ó, que ele vem crescendo, essa reserva, tá? Ele vem crescendo também nos juros compostos. Mas aí está aqui, ó, 12 mil, já estou com a reserva aqui. E o mês 12? Ah, o mês 12 veio lá, entrou 14 de novo. Olha, então tá parte boa, hein, de novo, hein? Demos dízimo de 1.400. Vivemos com 10.666, 67, que já sobrou 1.933,33, ok? E a minha reserva chega a 16. Nesse exemplo que a gente colocou de um ano, o maior nível da reserva, a reserva chegou a 633, 2.900, 8,5. Mas você vê como sempre tem reserva. Por que sempre tem reserva? Porque nós definimos um valor limite no meu padrão de vida, de 10.666,67,
que é o quê? 80% da média do que entrou de grana nos últimos 12 meses. Olha que lindo. Todos os meses nós demos o dízimo, todos os meses eu vivi dentro de um padrão de vida, okay? Que é 80% do que eu ganho. Ah, mas eu queria ter um padrão maior. Ué, então ganha mais. Eu ganhar mais. É isso. Não tem milagre. É isso aí, meu filho. Entendeu? E aí, eu consegui manter uma reserva, não fiquei devendo para ninguém, não paguei juros, ok? E estamos aí, ó, aprendendo a lidar e a viver com uma renda variável. E era isso, é isso que eu tinha colocado para você que a gente ia fazer hoje, né? Ia viver dessa forma. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, é sobre isso, né? Então, a gente está falando sobre como viver com uma renda variável, ok? Como viver com uma renda variável. Essa está sendo essa aula aí que a gente. Então, nós demos várias dicas aqui sobre não misturar as finanças, né? Definir um prolabore. Para que você possa ter isso, deixa eu te dizer, é muito importante que você tenha, como eu dei aqui esse exemplo dessa planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com você que ficou nessa aula aqui, você vai saber que eu vou compartilhar esse modelo e vou deixar na descrição desse vídeo. Assim que eu salvar esse vídeo, assim que a gente editar, eu vou deixar na descrição desse vídeo essa planilha aqui. E o que mais? Eu vou deixar um link para você entrar num grupo de WhatsApp, um grupo chamado Aulão, e lá em breve eu tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês. Nós vamos disponibilizar, ok? Você vai ter à sua disposição um aplicativo para você fazer essa gestão das suas contas. Você vai ter uma plataforma com aulas, cursos práticos. Você vai ter um encontro comigo online, online, ao vivo, pelo menos uma vez por mês, fora os encontros surpresa como esse, ok? Tudo isso nós vamos fazer e vou te falar, tá extraordinário. Tá extraordinária a condição. Então, para quem ficou até o final, para quem entender, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse modelo de planilha, o link para entrar no grupo do WhatsApp, porque vai ser nesse grupo do WhatsApp que a gente vai, em primeira mão, divulgar o aplicativo, a plataforma e tudo que nós temos. Agora, se você quiser continuar aí se desenvolvendo, aprendendo, esse livro aqui, se você ainda não tem, eu quero te indicar para as com o seu dinheiro, ok? É um livro prático, muitos exercícios, muita pesquisa, muita coisa, só que você precisa tomar decisões e se desenvolver e se transformar em outra pessoa. E a gente também dá uma dica aqui de como fazer isso a partir do momento que você aplica o método ANA, ok? O método ANA. Então, com isso que eu te ensinei aqui na planilha agora, uma aula prática, você vai conseguir construir um fluxo de caixa, isso é um fluxo de caixa, e você vai conseguir construir uma reserva financeira, e isso é o que diferencia um profissional livre de um profissional refém. Muito bom, porque você vai conseguir também aqui prever, nós precisamos prever, antever, prever, que aquilo que eu disse, a vida é feita de ciclos, de altos e baixos, e com essa planilha aqui, com esse trabalho, você vai conseguir prever. E você vai começar a entender, cara, todo ano março é bom. Todo ano setembro é meio ruim. Então isso já não te surpreende. É igual assim, dezembro é Natal. Mas todo mundo já sabe. Janeiro é mês de pagar IPVA e IPTU. Tem surpresa todo ano, sim. Não, porque as crianças voltam às aulas em fevereiro. Que isso acontece todo ano. Fevereiro é março. Vai voltar, tá? Então, não tem motivo para a gente ficar sendo surpreendido e falar, não, sabe o que é? Pode PTU, pode PPA, pode as crianças na escola, não, mas isso acontece todo ano. Não tem motivo para a gente surpreender, né? Então, é muito importante que a gente possa entender isso. Revise, então, seus últimos 12 meses e ganhe, marque os meses bons e ruins. Nessa ferramenta que eu vou disponibilizar para você. É isso aí. O autônomo que prospera não é o que fatura mais, mas é o que sabe cuidar bem do que entra. E foi isso que eu dividi hoje com você aqui, tá? Foi isso que eu dividi hoje com você aqui. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui também, que é eu gravei um exemplo, uma aula em cima de um resumo de um livro, que foi um livro que me inspirou muito, Finanças para Autônomo. Para você que ficou por aqui, para você que apareceu, parabéns,
Parabéns pela sua decisão de gerar uma transformação. Entra lá no grupo que eu vou deixar a descrição aqui, tá bom? Para que a gente possa seguir junto aí. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, que esse material, de fato, gere uma grande transformação na sua vida. É isso que eu desejo. Fique com Deus. Deus abençoe.